Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, estamos aí na pandemia, já se vão 2 meses e alguns dias. E confesso, meus queridos irmãos, que isso tem trazido uma certa apreensão, não só a mim, mas a todos nós, pois sentimos as dificuldades de estarmos fechados, reclusos, e principalmente a questão dos nossos cultos, quando nós tínhamos a oportunidade de abrir o templo e de receber os irmãos aqui. Isso tem com certeza trazido tristeza aos nossos corações. Mas a vida continua. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nesta noite, na meditação da quarta-feira, sobre Jesus trabalhando no meio da crise. É interessante, irmãos, que o Covid ele veio da China e a palavra crise na China quer dizer oportunidade. Fica difícil para nós pensarmos em acharmos uma oportunidade ou algumas oportunidades no meio desta quarentena, no meio desta situação em que nós estamos vivendo, uma realidade diferente para nós, algo novo, porque nunca tínhamos convivido com esta pandemia, com a quarentena e tantas outras coisas que nós estamos vivendo. E faz com que a gente pense em relação à nossa vida espiritual. Mais ainda do que quando nós estamos tocando a nossa vida, tudo normal, indo para o trabalho, indo para a escola, casando, vendo os filhos crescerem, os filhos casando, famílias sendo constituídas, e de repente nós vemos que não pode mais ser feito festas de casamento, os próprios casamentos são feitos de uma forma diferente, tudo online, mas como nós podemos trabalhar no meio dessa crise? Ou, melhor, como podemos permitir que Deus trabalhe no meio dessa crise? O texto que eu vou ler aqui, irmãos, encontra-se em Lucas capítulo 18, os versículos 18 a 30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Irmãos, voltando a pensar no texto aqui, nesse contexto que nós vemos que esse jovem rico
foi uma das poucas pessoas que tiveram a oportunidade de se aproximar e estar aos pés de Jesus. Porém, nós vemos que ele saiu pior do que quando chegou. Algumas verdades podem minar o nosso caminho. Jesus disse: você está certo, moço, mas uma coisa te falta. Este moço, ele era um homem religioso. Este moço era um homem que mantinha a sua religiosidade. Ele era um homem que conhecia os mandamentos. Ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, não dizia falso testemunho, e ele cuidava dos seus pais, honrava aos seus pais. É interessante que na nossa jornada aqui na Terra encontramos muitos parecidos com esse jovem rico. Pessoas que, por serem honestas, pessoas que diante da sociedade são honradas, trabalham, não são desonestos, lutam com a vida, apreciam o trabalho, apreciam viver dignamente, condignamente, cuidam bem de seus filhos, instruem os seus filhos naquilo que eles não tiveram. Se eles não tiveram uma universidade, mas eles fazem por bem com que seus filhos estudem e tenham universidade. Uma vez um senhor, eu evangelizando, e ele disse: pastor, trabalhei por muitos anos na prefeitura, aposentei na prefeitura. Eu tinha um cargo humilde na prefeitura. E eu, durante esse período, namorei, noivei, casei, tive filhos, eduquei muito bem os meus filhos, sou um homem honesto, ensinei a honestidade para os meus filhos. Eles cresceram, foram para a universidade. Olha, uma é advogada, o outro é engenheiro, o outro é advogado. Já constituíram as suas famílias, já sou avô, tenho vários netos, que também andam pelos mesmos caminhos que eu recebi do meu pai e que passei para os meus filhos, que estão passando para os seus filhos. O senhor acha, pastor, que eu não vou para o céu? E eu pude, irmãos, naquele momento, mostrar àquele senhor de que tudo o que ele fizera, mesmo ele achando que era útil e realmente era útil, mas não era o suficiente para ir para o céu. Então nós vemos aí pela vida muitas pessoas semelhantes a este jovem rico, pelo fato dele ser honesto, pelo fato dele andar no caminho da religiosidade, achava que Deus precisava dele lá no céu. E ao olharmos melhor as Escrituras, nós vamos ver que alguma coisa falta para essas pessoas. Uma coisa falta para essas pessoas. É ter Jesus Cristo no coração. E quando a pessoa vai tendo as suas verdades guardadas e achando que as suas verdades são o suficiente para herdarem o reino dos céus, eles esquecem da mais importante, que é colocar Jesus no coração. Este jovem, ele sabia que faltava uma coisa para ele, e que lhe faltava Jesus. E Jesus mexeu exatamente na ferida. Jesus disse a ele: te falta uma coisa, você tem tudo, mas te falta uma coisa, te falta o principal.
Aqui, irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que esse jovem, ele era conhecido, príncipe. Ele era importante ali na sociedade o qual ele convivia. Mas ele não possuía uma fé que pudesse lhe permitir deixar tudo e seguir a Jesus incondicionalmente. Você sabe qual é o principal? O eterno, o céu. E um dia você vai encontrar com o teu Senhor. Jesus disse que o principal é aquilo que vai te levar para a eternidade. E o principal é o Senhor Jesus Cristo. Quando esse jovem se confrontou, ele disse: não sei se eu quero uma fé incondicional. Quando vou confrontar os valores transcendentes, não sei se estou disposto a pagar o preço. Pois o que ele devia fazer para ter o principal, ter o eterno, era vender tudo o que ele tinha, tudo o que ele achava de importante na sua vida. Ele era rico. Mas vender tudo e distribuir os bens que ele tinha aos pobres não estava ou não era uma condição que ele podia aceitar para ir para o céu. Jesus disse: você só poderá ir para o céu se eu for o Senhor da sua vida. Jesus disse a ele: olha, você só poderá ir para o céu se tirar aquilo que você acha que são os seus valores importantes, bens, dinheiro, riqueza, e colocar eu como Senhor da sua vida. Jesus mexeu com o coração daquele homem. Jesus disse que ele tinha tudo, mas que na verdade não tinha nada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Meus queridos irmãos, nós que temos caminhado por longos anos na jornada cristã, eu já estou há 40 anos, mais de 40 anos. Irmão Anísio, quantos anos irmão Anísio na jornada cristã? E tantos outros irmãos que já têm muitos e muitos anos caminhando nessa jornada cristã. Sabe muito bem o que é buscar primeiro o reino de Deus. Sabe muito bem o que é buscar a justiça de Deus. Sabe muito bem o que é, dia após dia, negar a si mesmo e tomar a cruz. Irmãos, quando nós levantamos, quando nós acordamos e começamos um novo dia, e oramos, pedimos para que aquele dia seja um dia agradável na presença do Senhor, um dia agradável para as nossas vidas, para os nossos entes queridos. E vocês entendem que os dias agradáveis são muito mais do que os dias ruins. Eu já tive dias ruins, já tive dias terríveis, mas foram poucos comparados com os dias agradáveis que o Senhor me tem concedido. Buscai primeiro o reino de Deus. Pedro e João, quando eles conheceram a Jesus, fizeram a maior pesca de suas vidas, depois que eles tiveram uma noite infrutífera. Pescaram, lançaram redes a noite toda, e nada apanharam. Mas ao encontrar com Jesus Cristo, eles fazem a maior e melhor pesca de suas vidas. E Jesus diz a eles: olha, a partir de agora, vocês vão deixar de ser pescador de peixes e irão se tornar pescadores de homens. Pedro e João deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Jesus não está preocupado com o teu dinheiro, ele está preocupado com os valores. Ele está preocupado com o teu coração. Mateus,
o coletor de impostos, ele tinha a melhor banca. Imagine, irmãos, o quanto Mateus faturava. Como coletor de impostos, ele recebia muito. Mateus recebeu a ordem de Jesus: segue-me. E ele deixou tudo por um valor muito mais excelente, que é a vida eterna. Jesus estava dizendo àquele jovem: jovem, você me procurou e você está disposto a tudo? O tudo é tudo. O mais importante é dar a sua vida para mim. E você não quer. Naamã, o comandante do exército da Síria, é um homem importante. E ele soube que Eliseu, o profeta em Israel, poderia curá-lo da lepra que ele tinha. E ele foi até Eliseu. E mesmo antes dele chegar a se encontrar com Eliseu, Eliseu ordenou que ele fosse até o rio Jordão e se banhasse por 7 vezes. E Naamã ficou revoltado, ficou bravo. Não são os rios da Síria muito mais lindos e despoluídos do que esse rio Jordão? E eu tenho que me banhar nesse rio? O problema de Naamã não era a lepra, mas era a mudança de valores. Pense um pouquinho, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós temos que mudar os conceitos e mudar os valores para encontrar e seguir ao Senhor Jesus Cristo. O encontro de Jesus com aquele jovem não teve nada com o dinheiro, mas com valores. Muitos foram salvos por Jesus Cristo e queriam segui-lo. E ele disse: não, vem atrás de mim, vai à sua casa, fale com seus familiares, converse com seus familiares sobre a mudança que você teve e os valores que você agora passou a conhecer. Quem é o Senhor da sua vida? A coisa essencial é lugar para morar, para se vestir, comida, bebida. Se temos o essencial, vocês percebem que aí nós queremos algo melhor? Melhores roupas, roupas da moda, melhores comidas, comidas mais saborosas, mais caras, mais apetitosas. Nós caminhamos de crise em crise. Depois queremos estabelecer uma beleza estética nas nossas vidas. Todos nós temos vivido a crise da existência. A própria existência já é uma crise. Mas chega um momento que precisamos fazer um acerto com Jesus. Ele muda os nossos valores, os nossos conceitos. E esses valores que o Senhor Jesus Cristo quer nos passar não são baratos. Precisamos de Jesus. Devemos anunciar o Senhor Jesus Cristo às pessoas. Não um Jesus milagreiro, não um Jesus que vai trazer prosperidade terrena, não um Jesus que vai tirar todas as dores, enfermidades, tristezas, choros, mágoas, mas precisamos apresentar um Jesus que primeiramente passa a ser o dono do teu coração. E a questão é, este jovem estava disposto a desfazer de todos os seus bens, de toda a sua riqueza, para seguir a Jesus Cristo? Esse jovem estava disposto a mudar os seus conceitos, mudar os seus valores, para ter Jesus na sua vida? Meus queridos irmãos, nós estamos alegres, felizes dentro desta crise, porque o Senhor consola os nossos corações. Me alegro pelo fato de saber que vocês em suas casas, com seus filhos, com suas esposas, com seus esposos, estão bem, estão sendo protegidos
desta pandemia, deste problema. Mas se porventura um de nós formos atingidos por esse mal, qual será o nosso pensamento? Vai mudar em relação à nossa fé e à nossa crença em Jesus Cristo? Acredito que não. E que nós possamos firmar os nossos valores, nossos conceitos no que Jesus Cristo é, não no que nós somos. Que Deus abençoe os amados irmãos. Amém?